O cenário é devastador. Seca extrema e grande número de incêndios afetam várias regiões do Brasil. O país registra queimadas principalmente nos biomas Amazônia e Cerrado. Alguns fatores têm agravado a situação, como o aquecimento global e o desmatamento. O Brasil arde em chamas. Os biomas brasileiros registraram recordes de queimadas em 2024. O país está prestes a ultrapassar a marca de 160 mil focos de incêndio este ano. O número é 104% maior em comparação ao mesmo período de 2023, com quase 78 mil focos, segundo o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Nos 7 primeiros meses deste ano, mais de 5 milhões e 700 mil hectares foram queimados, um crescimento de 92% em relação ao ano passado. Grande parte dessas queimadas que estão acontecendo no Brasil são devido às condições meteorológicas desfavoráveis, né? Nós temos uma baixa umidade relativa do ar, né, que favorece bastante os incêndios, as queimadas. E também temos pouca chuva, evidentemente, né? As coisas estão conectadas, né? E também temos temperaturas muito elevadas nesse momento, né? Então, todos esses eventos em combinação, todos eles trazem um risco muito alto, né? Baixa umidade, sem chuva e também temperaturas muito elevadas, por um período prolongado de estiagem que faz com que a vegetação esteja mais seca e mais suscetível, né, aos eventos de queimadas e incêndios florestais. Assim, a combinação perfeita, negativa, né, faz com que tenhamos esses problemas seríssimos que estamos enfrentando nos dias de hoje. Mato Grosso, Pará, Amazonas e Tocantins lideram os focos de queimadas. Enquanto isso, pesquisadores brasileiros e internacionais se perguntam por que é tão difícil frear esse problema ou até mesmo resolver de vez. Em primeiro lugar, a nossa legislação é bastante farta e prolixa em termos ambientais. Nós temos aí muitas leis em várias esferas, federal, né? Temos aí estadual e municipal, temos muitas leis. Mas nós ainda temos leis brandas, precisamos aprimorar esse processo. Precisamos também de sistemas, né, de alerta mais localmente direcionados. Nós temos alertas nacionais, né, regionais, e precisamos que esses alertas, essa comunicação com a população seria de uma forma mais efetiva no seu local, no seu município, na sua região, onde os riscos de incêndio ou de queimadas são mais significativos ou mais elevados. Nós precisamos também engajar a população, é muito importante, né? Nós precisamos vencer as queimadas, vencer os incêndios florestais com a participação da sociedade. Sem isso, nós não teremos êxito. Após sobrevoar áreas com focos de incêndio na floresta amazônica brasileira, na região de Rondônia, a porta-voz do Greenpeace Brasil destacou a gravidade do uso indiscriminado do fogo. A gente pôde ver ali, né, frentes de fogo sobre a floresta para dar espaço à pastagem, porque 90% do desmatamento ele é ocupado por pastagem. De acordo com dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Rondônia registrou em julho seu pior mês em relação aos incêndios florestais em 19 anos, com 1.618 focos identificados. A gente quer demonstrar a gravidade do problema do uso indiscriminado do fogo na Amazônia. Na capital, Porto Velho, está difícil para os moradores. A fumaça em meio à seca chega para piorar a situação de quem vive aqui. O que tem que fazer? Beber muita água e se proteger. E ligar o umidificador em casa, com certeza. E o que faz para amenizar? Rapaz, se Deus mandar uma chuva aí é bom para nós. Mandar uma chuva boa mesmo. E também o povo parar de fazer queimada. Vai ajudar muito. As mudanças climáticas trazem uma série de efeitos, né? Às cidades e também ao meio rural, né? Vários impactos com relação às variáveis meteorológicas, né? A precipitação, a temperatura, a umidade do ar.
Obviamente o efeito das mudanças climáticas ele é de longo prazo, ele é prolongado, mas nós sentimos os seus efeitos no nosso dia a dia, nessas mudanças repentinas que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, certamente, existem impactos de curto prazo, determinados aí pelo tempo, climático, pelas questões meteorológicas no médio e longo prazo, e principalmente os efeitos num prazo ainda mais longo e persistente, que são as mudanças climáticas. Por exemplo, efeitos aí que podem ser muito presentes e que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Os incêndios, as queimadas, a baixa umidade do ar, a baixa precipitação, e também um longo período de estiagem combinado com outros fatores, o aumento do material combustível, suscetível à ignição, que é o caso da vegetação seca, nós temos aí a combinação muito negativa, para termos esses eventos aí dessas queimadas que estão ocorrendo aqui no Brasil. Rondônia tem os piores índices de qualidade do ar do Brasil. A Prefeitura de Porto Velho anunciou que intensifica as ações de combate às queimadas no município e distritos. Tentar colocar fogo, fazer fogo, a gente não faz, mas só que é mais pro lado aí da área rural, O pessoal mete fogo em pasto, mete fogo em... E tá muito ruim para respirar aqui? Tá horrível. Ontem à noite eu acordei meia-noite e o meu olho tava tudo ardendo, a fumaça dentro de casa. O estado sofre um longo período de estiagem e deixa o clima mais seco e, consequentemente, aumenta o risco de propagação de focos de incêndios. Em todos os lugares, o reflexo do fogo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirma que o país vive uma pandemia de incêndios florestais. Não podemos normalizar o absurdo. Essa premissa é fundamental, porque nós temos que manter o estranhamento com o fato de, nesse instante, 60% do território nacional, direto ou indiretamente, está sentindo os efeitos dos incêndios florestais das queimadas. Isto é um absurdo, isto é inaceitável. Nós temos que reconhecer que nós estamos vivenciando agora uma autêntica pandemia de incêndios florestais. E assim como os três poderes se mobilizaram quando do enfrentamento da pandemia do coronavírus ou quando da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, idêntica mobilização deve ser feita, está sendo feita em larga medida, mas deve ser reforçada, ampliada, para que essa pandemia seja enfrentada, uma vez que nós estamos tratando de danos a vidas humanas, danos à fauna e à flora, muitas vezes irreparáveis, nós estamos tratando de danos à saúde humana e danos econômicos ao país. O Poder Executivo terá que apresentar no prazo de 90 dias um plano nacional de enfrentamento às queimadas para o ano de 2025. Cada vez mais temos problemas associados à mudança do clima, esses eventos extremos. E por conta disso, os governos, as autoridades, enfim, a sociedade organizada deve se reunir, deve trabalhar, unir esforços no sentido de controlar as emissões de gases de efeito estufa, que afetam o clima do planeta, afetam a temperatura em vários aspectos. Temos a acidificação dos oceanos, temos aí a elevação do nível dos mares, o derretimento dos picos e calotas geladas do planeta, nós temos efeitos sobre a biodiversidade, sobre a agricultura, segurança hídrica, enfim, temos tantos impactos, então os governos precisam atuar em conjunto. Existe, desde 1994, a Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, em que os países assumiram o compromisso de reduzir suas emissões. O protocolo de Kyoto veio corroborar isso, estabelecendo 5% de redução para os países industrializados, mas não foi suficiente. E veio então o Acordo de Paris. O Acordo de Paris estabeleceu que todos os países signatários, não somente os países industrializados, têm que ter compromissos. E o Brasil também assumiu vários compromissos de reduzir suas emissões até 2025, ou seja, até o ano que vem, em 37%. Na sua primeira comunicação, na sua primeira contribuição nacionalmente determinada. E depois houve uma revisão desses valores, até 2030 também 43%.
É um desafio muito grande, mas os países precisam se unir, e não só os países, os estados e os municípios também precisam atuar de forma combinada, de forma associada com as empresas, com a sociedade organizada. É preciso um esforço muito grande e contínuo, de longo prazo, para mitigarmos os efeitos do clima e também nos adaptarmos a esse clima cambiante. É muito importante a ação governamental e também individual para controlar as emissões de gases de efeito estufa. Fazemos a nossa parte, cada um no seu respectivo momento, na sua respectiva atuação. Nosso repórter Bruno Pinheiro esteve no Mato Grosso, viu de perto toda a destruição causada pelo fogo e acompanhou as ações para combater e controlar os incêndios, como esta sala de situação, criada pelo governo em Cuiabá. É desta sala de monitoramento que o Corpo de Bombeiro e todo efetivo do estado acompanha os focos do incêndio no estado de Mato Grosso. Essa plataforma, com investimento de aproximadamente R$1 milhão por ano, é quem acaba divulgando as informações, repassando em tempo real, e o combate é feito em campo. É daqui também que os atendimentos são realizados. Só este ano em Mato Grosso, 17 pessoas já foram detidas e conduzidas para a delegacia com suspeita de um incêndio criminoso. Mas nem todos são criminosos. Mas independente disso, é necessário sair do batalhão e ir até o local para combater o incêndio. O grupo técnico da sala de situação é composto pelas secretarias de Meio Ambiente, Segurança Pública, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. É um problema, na verdade, em todo o Brasil, devido à condição extrema de seca, baixa umidade, tanto do ar quanto da vegetação. A gente tem uma alta temperatura que traz aí a grande condição propícia para incêndios em todo o país, outros países também, mas em todo o país. E no Mato Grosso não é diferente, A gente faz a partir deste local, que é o Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros do Estado, o geoprocessamento das informações via satélite, e daqui a gente emana então os nossos instrumentos de resposta para os nossos incêndios que precisam ser apoiados com equipe e com os recursos diversos. O governo do estado do Mato Grosso, há 5 anos vem fazendo, já colocou 360 milhões de investimento nessa ação, no enfrentamento de incêndios florestais, e essa sala é oriundo desse investimento, e é por isso que daqui a gente tem o controle de todas as equipes em campo. Basicamente aqui as estratégias são estudadas e são emanadas para as equipes em campo, então as equipes em campo cumprem as orientações feitas a partir desse mapa que nos mostra para onde o incêndio está indo, qual a severidade dele, onde estão as barreiras de contenção, tanto artificiais que devem ser produzidas ou as naturais, e aí com base nisso que a gente então faz com que as equipes tenham um bom resultado no trabalho que é feito arduamente em campo. A plataforma unifica imagens captadas por vários satélites qualificados e gera dados em tempo real. Entre esses dados, há o evento de fogo, uma representação mais fiel ao que pode ser classificado eventualmente como um incêndio florestal ou queimada. Essa estrutura que o governo do estado do Mato Grosso estabeleceu foi justamente para a gente poder responder mais prontamente esse incêndio. Quanto antes a gente chega, antes a gente evita que esse incêndio então se torne um grande incêndio. Então a intenção dos instrumentos de resposta descentralizados é para chegar mais rapidamente no princípio do incêndio. E sim, a gente tem identificado um incêndio criminoso, há incêndio de toda a ordem, mas também o criminoso, e esses criminosos que são identificados no local do incêndio ateando o fogo, eles foram conduzidos só este ano a gente já conduziu 17 pessoas para a delegacia por atear fogo criminosamente. Então o estado do Mato Grosso também adota o decreto que proíbe o uso do fogo nessa condição climática, numa condição tão severa de seca. A gente deu o Pantanal, por exemplo, desde 17 de junho está proibido o uso do fogo. Qualquer pessoa que fizer o uso do fogo no período proibitivo, como a gente diz, ele está cometendo um crime, e essa pessoa, quando é identificada em campo, ela sim é conduzida para a delegacia. A Força Tarefa tem contado com o apoio das Forças de Segurança do Governo Federal e a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A situação em 2024 aponta a permanência de um cenário ambiental e climático dramático. O estado é o campeão nacional em número de focos de incêndio. Essa é a estrada que dá acesso ao Lago do Manso, justamente onde as reuniões do G20 aconteceram. Mas aqui o cenário é devastador.
As queimadas atingiram justamente os dois lados da rodovia. Em algumas regiões, o fogo chegou a atravessar o asfalto. Nesta região, a gente consegue observar o que sobrou realmente dessas queimadas. Insetos, animais acabaram sendo atingidos também nesta região, onde o gado também fica e acaba sendo retirado. Até na região da cerca, o fogo chegou. A temperatura ainda é muito alta nesta região. Há mais de 120 dias sem chuvas no estado de Mato Grosso, o que deve atrasar, inclusive, as atividades do agronegócio no campo e dificultar ainda mais o serviço do combate ao incêndio feito pelo Corpo de Bombeiros, que monitora 24 horas áreas assim como essas, que emitem o calor e o sinal que chega via satélite. São imagens devastadoras que deixam o Brasil todo tomado de indignação e tristeza. A nossa produção foi até Poconé, também no Mato Grosso, e o que se vê são cenas cruéis. Por todos os cantos, a seca trouxe mortes. Muitos animais não sobreviveram. Esse é o mais fiel retrato onde o rio Cuiabá passava antes da seca. Há mais de 110 dias que não chove nesta região do Pantanal mato-grossense. Aqui era coberto por água, agora este é o cenário, aparentemente quase de um deserto. A ponte já não faz tanto sentido porque não tem água aqui na parte de baixo. Na região de vegetação também está totalmente seco. Isso acaba dificultando até mesmo na hora de combater os focos de incêndio, onde os homens da Defesa Civil, os voluntários, queriam utilizar a água, aqui já não tem. E foi por isso a necessidade da perfuração de poços artesianos. Esses poços eles têm a importância de estarem trazendo para o coração do Pantanal Norte uma infraestrutura que sirva para apoiar os combatentes do incêndio, Corpo de Bombeiro e demais, e apoia a dessedentação da fauna, tanto silvestre como doméstica. E, por terceiro, não menos importante, ela serve como um ponto de atração da vida silvestre para as câmeras dos turistas que por aqui se aventuram. Abelardo, que é guia turístico, fala que nunca tinha visto algo parecido na região. Na verdade, no Pantanal, eu diria como é a minha experiência que eu tenho de mais de 2 décadas trabalhando na região, essa é a maior seca que eu estou presenciando até então, né? Aí você vê em um cenário tem vários animais tentando sobreviver de alguma forma. Tem os predadores e as presas estão praticamente juntas, né? Na mesma cena. Ele explica que os jacarés lutam para viver. Alguns estão desnutridos e em situação crítica. O jacaré tem um sistema digestivo muito lento. Então eles conseguem, mais ou menos tipo um urso do invernar. Eles conseguem desconectar um dispositivo do coração que vai diminuir o batimento deles. Então eles podem ficar dias, meses sem se alimentar. Animais desnutridos, alguns se confundem com a lama e as biritas de pedra. Outros bichos aparentam estar mortos e muitos suspiram na busca pela vida. Vida que vem das mãos de voluntários e do IBAMA. Os animais são resgatados e levados para um local de cuidados especiais para reabilitação. A gente atua aqui na Transpantaneira para a reabilitação dos animais da queimada, né? A gente não está fazendo resgate, né? Quem faz resgate são pessoas parceiras, né? Tanto instituições privadas quanto estadual, federal, né? E a gente acaba recebendo esses animais para fazer o tratamento. Então a gente tem animais que é vítima do fogo, como a anta, que vocês puderam presenciar, né? Que também com as 4 patas queimadas. A gente recebeu também o tamanduá, vítima também do fogo com as 4 patas queimadas, né?
E também a gente às vezes recebe algumas vítimas de atropelamentos, né? Por conta da ação humana, né? O carinho com os animais feridos é enorme. Todos aqui trabalham incessantemente para recuperar as vítimas das queimadas. No caso dessa anta, especificamente, ela vai demorar bastante tempo para se reabilitar, porque ela teve queimaduras de 3º grau, inclusive com exposição óssea, caiu os cascos, né? Então, isso tudo é uma recuperação muito lenta, né? O tamanduá também, ele teve queimadura, teve uma exposição óssea, então tudo isso, até ele se recuperar, às vezes leva meses, às vezes até anos para o animal conseguir voltar para a natureza. E dependendo da consequência das queimaduras, às vezes nem o animal consegue mais voltar para a natureza. Aí ele vai ficar em cativeiro, infelizmente. A ONG Ampara Silvestre une forças para acolher os animais e as doações são bem-vindas neste momento caótico. Normalmente são doações, né, e alguns patrocinadores que a gente consegue manter essa instituição, porque como a gente é uma ONG, a ONG ela não tem fins lucrativos, ou seja, a gente não consegue arrecadar recurso para ver lucro, né? Então todo o nosso recursos que a gente recebe é justamente utilizado para a recuperação desses animais. É muito complicado, né, o momento para a nossa fauna, né, no Pantanal. Em outros biomas também que estão passando por queimadas, né? Um momento terrível aqui para o nosso país. Né? Nós estamos experimentando uma perda muito grande da nossa fauna, da nossa flora também. E a fauna selvagem, fauna silvestre, né, luta de forma inglória, né, para sobreviver. Né? Fato é que o fogo faz vítimas, né? Mata, dificulta o acesso à comida, à água, separa os grupos faunísticos e, enfim, traz uma série de impactos negativos e desequilíbrios ambientais à nossa fauna selvagem silvestre. Bom, outros impactos terríveis também, né, decorrentes disso são os impactos à biodiversidade e ao fluxo gênico. Nós precisamos dos animais, precisamos dos seres vivos para a polinização, para transporte de sementes, né, das nascentes de um local para o outro. Enfim, nós precisamos desse fluxo gênico muito importante e a biodiversidade é muito afetada na medida que nós temos esses impactos decorrentes das queimadas. O Brasil pede socorro. Em cada região, os enfrentamentos com as queimadas. A Amazônia revela bancos de areia e formações rochosas que surgem no Rio Madeira. A seca é a principal causa dos baixos níveis do rio, que corta a capital, que há mais de 2 meses não registra chuvas significativas. Canto de pedra também que a gente passa mais devagar, né? Para não acontecer o pior, né? Tem que preservar a nossa vida e a vida desse passageiro, né? Isso é o mais importante, né? Não tá muito bom a navegação. Às vezes o barco tem que viajar somente o dia, à noite tem que parar, né? Principalmente esse fumaceiro que tá aí também tem atrapalhado bastante a navegação. Mas a seca também tem atingido muito aí o Baixo Madeira. Tem bastante banco de areia, né? Que é perigoso, mas o perigoso é o pedral, né? Que fica submerso, ninguém vê. E a maioria passa no escuro, de noite, né? E a gente vem à mercê do comandante aí. O comandante que manda aí o trajeto, né? De ida e volta. Uma seca severa que deixa todos preocupados. Um retrato que adoece a todos. Navegar, respirar, tudo está difícil. É realmente triste, né? É algo muito de ver que um lugar tão bonito, né, foi tampado por fumaça, algo que o ser humano, né, pode produzir, né? Então acho que é algo que é dolorido de se ver, né? Dolorido de se olhar. É muito triste porque você quer ver um ponto turístico lindo, maravilhoso, né? E tá tapado aqui, olha, você quase nem enxerga a ponte lá, tudo. É muito triste o que está acontecendo aqui em Manaus mesmo. Infelizmente essa fumaça, né, por conta de tantas queimadas que prejudicam tanto o meio ambiente,
tanto que todo mundo fala, né, para ninguém queimar, para manter o planeta azul, mas tem pessoas que não têm consciência disso, né? Da importância e de quanto é prejudicial, de quanto são prejudiciais as queimadas. O Brasil está cinza, tomado de fumaça e de destruição. Às margens do Rio Paraguai, uma comunidade tradicional na zona rural, no Mato Grosso do Sul, escapou por pouco dos incêndios. 28 famílias sobreviveram da exploração sustentável dos recursos naturais, na área de proteção ambiental Bahia Negra, que guarda as marcas dos incêndios que afetaram a região há pouco tempo. O fogo ele pegou toda essa parte, essa área aqui, né, fica de frente da nossa comunidade. Então toda essa área aqui do outro lado aqui, do rio aqui, vocês podem ver, né, que foi atingido pelas chamas. E o vento estava a favor. Então a todo momento o fogo era mais intensivo, né? As queimadas que as autoridades atribuem à ação humana bateram recorde de 3.538 focos entre janeiro e junho deste ano. Um enorme incêndio devastou a ilha do Bracinho, em frente à Bahia Negra. Com isso, o sustento dos ribeirinhos fica comprometido. Seca é bem abaixo do nível rio, né? Nessa época era para estar bem cheio. Movimento de barco, turista, era para ter bastante, né? Nessa época. Até o morador da beira do rio tem pouco agora. E deixaram de morar por causa da venda de isca, tudo se prejudicou, né? A população vive de pesca, artesanato, extrativismo sustentável e turismo de base comunitária. Então, não só peço, como eu imploro para os governantes, né, que olhem, que virem mais os olhos para o nosso lado, para o Pantanal, né, que cuidem mais do nosso Pantanal. Segundo os especialistas, esse cuidado tem que ser constante e vigiado no Brasil inteiro. Nós temos que ter um cuidado, né, contínuo com relação às queimadas, né? Tem que ser um trabalho constante, vigiado no Brasil inteiro, não apenas no local, não apenas num certo momento. Não adianta nada, né, voltar as atenções aí só quando a situação já está crítica, né? As coisas chegaram a um nível bastante dramático em termos de impactos, né? Temos que ter um cuidado aí muito grande com as queimadas no Brasil. Temos que ter um cuidado especial. Esse problema deve ser continuamente avaliado, não somente em determinadas épocas, em determinados locais, né? Nós precisamos sempre estar vigilantes. Isso é muito importante. Não adianta apenas, né, ter essa atenção, como eu disse, em situações críticas. Nos momentos críticos, né, a situação já complica-se demais, né? E os resultados do seu controle são aquém do desejado. Então precisamos realmente atuar na prevenção. Isso é muito importante, atuar na prevenção. Nós temos tecnologia, nós temos informações dos nossos institutos, nós temos conhecimento suficiente e as ferramentas para fazer uma boa prevenção. E precisamos também de programas, né, de controle de incêndios e queimadas aqui no Brasil, governamentais, que sejam contínuos, né, que tenham realmente continuidade nos seus diferentes processos, né, para que nós tenhamos aí um efeito, né, efetivo, não apenas em certos momentos que aí já queimou muitas áreas, já trouxe muitos prejuízos à fauna, à flora, à economia regional, enfim, a todo um contexto. Então realmente precisamos, né, estar atentos e ter sistemas que nos permitam prevenir, né, as queimadas e os incêndios, e assim possamos não passar por esses momentos terríveis que estamos passando na atualidade. Um relatório científico publicado pelo grupo World Weather Attribution faz um alerta sobre a situação no Pantanal brasileiro. De acordo com o estudo, as condições meteorológicas que favoreceram incêndios devastadores neste bioma foram devido à mudança climática. Temos certamente um momento crítico, isso é decorrente também de mudanças no nosso clima, né? As mudanças climáticas estão assim, citadas, né, pela ciência, pelos meios de comunicação, etc. Então nós estamos passando por momentos de mudança no nosso clima, né? Alterações climáticas trazem eventos extremos, trazem períodos prolongados de excesso de chuva num local, de falta de chuva em outro local, e tudo isso combinado, né, traz consequências nefastas. E precisamos com isso então, né, controlar, né, as nossas emissões de gases de efeito estufa
evitar, né, desmatamentos, evitar queimadas, evitar, né, danos ao meio ambiente que trazem como consequência um efeito negativo para nós mesmos. Então, certamente, é o clima nesse momento, né, um momento temporal específico, mas também o efeito prolongado das mudanças climáticas. Sem dúvida, as mudanças climáticas, elas são um novo cenário, né? Algo que a gente enfrenta daqui para frente, né? A gente viu aí muitos fenômenos extremos ocorrerem nos últimos anos e especialmente nos últimos meses. Esse ano foi muito marcado por isso. Por exemplo, em maio, quando a gente teve aqueles volumes extraordinários de chuva no Rio Grande do Sul, isso foi resultado também das mudanças climáticas. As ondas de calor também estão relacionadas, né? E a gente tem visto aí acontecer com bastante frequência essas ondas de calor no final do ano passado, nesse ano também. Embebido a tudo isso, a gente tem outras variações atmosféricas, né? Então, a gente tem as mudanças climáticas que acabam acentuando cada vez mais esses fenômenos e embebido, né, nesse cenário de mudanças climáticas, nós temos as variações que nós já estamos, entre aspas, acostumados. Por exemplo, a atuação de um fenômeno El Niño, que foi, inclusive, quem ditou as regras durante os últimos meses. Este bombeiro que trabalha no combate ao fogo não tem dúvidas que as transformações no clima pioram os incêndios. 2020 foi semelhante, mas agora foi pior ainda, porque devido à questão climática, em abril já estava seco e agora a tendência é piorar, né? O fenômeno teria desencadeado as condições de calor, seca e vento que levaram os incêndios na região a serem no mês passado 40% mais intensos e 4 a 5 vezes mais prováveis. Débora perdeu um filho para a fumaça em 2020 e hoje ela trabalha para salvar vidas. Eu perdi um filho em 2020 por conta da fumaça. Então na verdade, eu não gostava dos brigadistas. Aí, por conta disso, eu queria, na verdade, culpar alguém por conta do meu filho. Aí eu fui entrar para ver e tô aqui hoje. Eu sei muitas crianças com essa fumaça, como o meu filho. Então eu quero estar fazendo parte para poder estar diminuindo essa fumaça. O incêndio na Floresta Nacional de Brasília também chama atenção. A principal suspeita das autoridades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, é que a queimada foi criminosa. Combate muito difícil, né? Um combate muito arriscado para as equipes. Então a gente ontem conseguimos ainda preservar algumas áreas importantes, mas a gente perdeu uma área muito significativa. Nós não temos dúvida que o incêndio foi criminoso. A questão é saber se ele foi intencional ou se ele foi feito de maneira recreativa, despropositada, enfim, acabou se propagando. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a previsão de temperaturas altas, ventos fortes e a baixa umidade criam um cenário muito propício para novos incêndios no país. Mas tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Moradores de muitas cidades em estado de alerta. Em um condomínio em Ribeirão Preto, cerca de 300 quilômetros da capital paulista, no coração de uma importante área agrícola, pessoas tiveram que deixar suas casas devido à aproximação do fogo. Senti medo. Pela primeira vez, eu senti muito medo. Porque eu nunca vi uma cena dessa aqui em Ribeirão. É assustador o que aconteceu. O que aconteceu ontem, às 19 horas, eu consegui pôr a cara fora de casa e senti muita falta de ar e foi coisa assustadora. As chamas levaram ao cancelamento de voos, bloquearam estradas, mataram animais e destruíram plantações. O governo federal acionou suas representações diplomáticas para pedir auxílio internacional no combate a incêndios florestais no Brasil.
Os pedidos foram feitos para o Paraguai, Colômbia, México, Peru, Uruguai, Chile, Canadá e Estados Unidos. Além de pedir auxílio, o Brasil também já enviou ajuda à Bolívia para combater os incêndios naquele país. Além das queimadas que assolam o Brasil, outro problema afeta a população. Mais de 1.000 municípios estão em alerta devido aos baixos níveis de umidade do ar. As áreas afetadas registraram uma umidade relativa do ar de 12%, abaixo das recomendações da Organização Mundial da Saúde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, que descreveu a situação como de grande perigo. Enquanto a massa de ar seco toma conta do Brasil, isso acaba favorecendo uma grande variação na umidade relativa do ar. E eu chamo a atenção especialmente para o período da tarde, que é quando a gente tem a maior temperatura do dia e o menor índice de umidade relativa do ar do dia, tá? E aí essa combinação é bem perigosa. A umidade relativa abaixo de 30% já é muito prejudicial à saúde. E a gente está vendo valores até muito mais baixos do que isso nas cidades, né? Por conta da presença dessa massa de ar seco. Então, hidratação é fundamental. Os vaporizadores são muito bem-vindos nessa época do ano. Este cenário traz preocupações importantes sobre a saúde da população. A baixa umidade do ar afeta de forma significativa o organismo humano. O prejuízo à saúde não se restringe ao sistema respiratório. O contato com a fumaça pode afetar diversas áreas do corpo. O tempo seco afeta todas as pessoas, todos os seres humanos. Vai ter um grupo que é mais sensível do que outros, tá? Eu vou dar destaque para os idosos. Em que sistemas que isso se reflete, tá? Então, de uma maneira geral, tudo que está em contato com o ambiente externo. Então, eu estou falando da pele e estou falando da parte respiratória, tá? Que é um anteparo para o ar que a gente respira e que está mais seco, tá? Então, vamos lá. Quando você está num ambiente, num tempo muito seco e fica lá de uma maneira prolongada, de que maneira que a sua pele se manifesta? Ela fica ressecada, os lábios tendem a ficar mais rachados, tá? E você tem mais reações de pele, você fica com uma tendência maior a ter, inclusive, alergias de pele. Do ponto de vista respiratório, tá? Qual que é o papel da nossa mucosa? Tanto nasal como oral, mas principalmente a nasal, porque a gente respira normalmente muito mais pelo nariz do que pela boca, né? Não só manter o ar na mesma temperatura que o nosso corpo, mas também adicionar umidade ao ar, né? Equiparar o ar que está no ambiente com o ar que a gente precisa receber nos pulmões. Então, quando a gente inala, quando a gente inspira o ar, as nossas mucosas aqui, elas geram um turbilhonamento dentro que faz com que o ar se equilibre com o que está sendo oferecido pela nossa mucosa nasal. E ele fica mais úmido. Só que isso tem um limite. Tem um momento que a própria mucosa não consegue umidificar o suficiente para ele chegar com a umidade adequada na parte respiratória mais baixa, nas traqueias, nos brônquios e mais lá na frente nos pulmões. Tá, nos alvéolos pulmonares, digamos assim. Se você não consegue umidificar o ar suficiente para a sua mucosa nasal, você vai ter uma irritação das vias aéreas. Então, a parte que a gente vê é a parte da pele, a parte das vias aéreas a gente sente, né? Então, como é que as vias aéreas reagem a isso? Elas ficam tão irritadas que elas reagem ficando entupidas. Por causa do calor, tempo seco e baixa umidade, a poluição de São Paulo ficou mais visível e deixou o céu escuro. A gente tem alguns momentos de alívio, né? Ameniza um pouco essa condição de concentração de poluentes, né? A capital paulista, ela já é por si só uma região poluída, né?
E claro, com o número de queimadas, isso aumenta, mesmo que essas queimadas estejam concentradas no interior. E como eu falei, a cada frente fria que se aproxima, antes dela avançar, ela acaba gerando um vento de noroeste. Esse vento de noroeste acaba trazendo essa fumaça para cima de São Paulo. E a capital paulista, especialmente a região metropolitana, ela está numa área bem no leste do estado, né? Então ela recebe a influência do que vem do interior, mas ela também tem uma influência marítima. Então muitas vezes a gente vê aquela névoa bem densa, né? A gente viu isso acontecer em alguns momentos que estava um pouco estranho, a gente não conseguia definir se aquilo era nebulosidade ou se era fumaça, uma condição bem densa, né, do céu. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, aponta que a qualidade do ar está desfavorável para a dispersão de poluentes. Sendo assim, os médicos pedem atenção redobrada. Hidratação é o básico do básico do básico, né? Então, esteja sempre bem hidratado. E se você não tem nenhuma contraindicação a se hidratar, né? Se o seu médico falou, não, você não pode exagerar nos líquidos do corpo, quem tem problema cardíaco não pode mesmo. Se você não tem nenhuma contraindicação, é melhor nesse caso você errar um pouquinho para mais. Se hidrata um pouquinho mais que você vai estar se protegendo, tá? Não vai sair de casa em horário de pico. Vai fazer exercício no sol do meio-dia? Bom senso, né? Então, procurar buscar momentos em que a temperatura ambiente vai estar mais amena. Se você percebe essa dificuldade, está muito seco, tem essa sensação de que está sempre entupido, você pode recorrer a umidificadores de ambiente, que ajudam também, tá? Quando você estiver num ambiente menor, você não consegue fazer isso num lugar aberto, e você pode também, se estiver usar aqueles sprays nasais, de soro mesmo, para dar uma hidratada na mucosa. Isso ajuda bastante. Em relação à pele, hidratante labial e hidratante de pele mesmo, ajuda, tá? Então essas são dicas simples. E uma outra, olha só, essa vem da pandemia, né? Uso de máscara cirúrgica. O que tem a ver máscara cirúrgica? De que maneira que ela me ajuda? Isso, depois que eu falar, talvez pareça óbvio, porque quando você respira dentro daquela máscara, você fica com uma camada de ar aqui entre a máscara e as suas vias aéreas, a boca e o nariz, uma camada de ar mais úmido. Então você vai inalar naturalmente um ar mais umidificado. Você cria uma camada, um colchão, um mini colchão de ar aqui, mais úmido, e aquilo vai te favorecer. Ah, mas vai esquentar muito essa região. Mas no que tange a umidade do ar, pelo menos nessa região, vai te ajudar. A expectativa é que o tempo continue seco, com poucas chuvas. Acho que está todo mundo esperando por essa virada, a sensação que dá é que nunca vai chover, né? Eu tô aqui falando com você, eu tô com dificuldade, porque tá seco, né? Tá bem desconfortável. E a boa notícia é que tem expectativa, sim, da chuva chegar. É que o momento que a gente vive agora, ele é bastante crítico, ele é muito triste, né? A gente está vendo a todo momento notícias, né, a respeito de incêndios, enfim. A qualidade do ar muito ruim. A gente vai ter um breve alívio, a gente tem alguns breves alívios, né, agora, nesses próximos dias, mas ao que tudo indica, mais para o final do mês de setembro e decorrer de outubro, aos pouquinhos a chuva começa a chegar e aí muda esse cenário e daqui a pouco a gente já nem lembra mais do que a gente viveu nesses últimos dias em relação a esse tempo seco. Que a gente vai ter o mês de setembro, ele ainda é muito dolorido em relação a esse tempo seco, ao grande número de focos de incêndio, ao vento, né? A cada frente fria que passa, ela acaba gerando um vento também, que ele não é tão forte quanto uma rajada, só que ele é constante e ele é forte o suficiente para alastrar ainda mais o fogo, né? Então, é um momento bastante crítico que o Brasil está vivendo. E o mês de setembro, ele encerra sendo marcado por isso, né? Um mês bastante dolorido em relação ao tempo seco, que resultou em muita coisa triste, né, pelo Brasil, em cenários bem devastadores.
Na capital paulista, os termômetros registram altas temperaturas. Os dias quentes que São Paulo tem registrado não são nada típicos para o inverno. A onda de calor faz com que recordes históricos estejam prestes a serem quebrados. O clima, além do calor que está muito quente, o ar está muito seco, então está prejudicando tanto a garganta quanto o nariz. Está muito ruim de respirar. E como que você está cuidando da sua saúde nesse momento? Eu estou tomando muita água e eu pensei até em comprar um vaporizador para deixar na minha casa para aumentar a umidade pelo menos dentro da minha casa, né? Dias quentes no inverno e um ar difícil de respirar. Péssimo, né? Para todos. É notório há vários dias que o clima de São Paulo está bem ruim e com a falta de chuva só tende a piorar, né? A sensação é de que isso vai demorar muito para acontecer, parece que nunca vai chover. Esse ar seco, as pessoas adoecendo, né, com esse ar sujo, poluído, mas tem sim uma expectativa aí de mudança no padrão de chuva, felizmente, e isso deve acontecer no decorrer do mês de outubro. Finalzinho de setembro já tem alguma mudança, mas a chuva boa mesmo, ela começa a acontecer no decorrer do mês de outubro, contemplando, claro, primeiro a região sul e aí, aos poucos, essa umidade vai se espalhando por São Paulo, Mato Grosso do Sul, subindo para Minas, Goiás, Mato Grosso, né? Aos poucos a chuva aí ficando mais encorpada, se consolidando aos poucos no decorrer do mês de outubro. Sobreviver, essa é a palavra para a população brasileira. O Instituto Brasília Ambiental destacou que dados da Estação Automática de Qualidade do Ar mostram que o Distrito Federal passa por uma situação delicada relativa à qualidade do ar. Com certeza me preocupa muito, é um problema para a saúde, eu mesmo sofro com rinite e com o tempo seco já é ruim, com a fumaça agrava. Sim, é pela primeira vez, assim, tem 30 anos que eu moro aqui em Brasília, é a primeira vez que eu vejo esse fenômeno, essa fumaça toda, né? As últimas medidas da estação mostram que houve uma pequena melhora no indicativo, mas a qualidade do ar ainda está muito ruim. As condições meteorológicas não favoreceram a dispersão dos poluentes, com o vento trazendo a fumaça dos incêndios para a região, agravado por uma situação de inversão térmica que dificulta ainda mais a dispersão. A gente percebeu nesses dias, né, todo mundo percebendo um aumento, né, principalmente voltado a essas doenças respiratórias, conjuntivite, tudo associado. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União mobilize o maior número de agentes das Forças Armadas, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e da Fiscalização Ambiental para atuar de forma repressiva e preventiva no combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Não estariam ocorrendo esses incêndios florestais se não houvesse ação humana. E esse deve ser o nosso olhar. Aquilo que é incontrolável, aquilo que não depende de decisões apenas brasileiras ou de decisões imediatas, de fato deve ser tratado, obviamente, mas não é certo dizer que são apenas tais fatores de índole objetiva ou transnacional que estão determinando as queimadas. É o interesse verdadeiro político para solucionar essas questões. Investimentos financeiros. É necessário aparelhar o sistema de fiscalização, investir em pessoal para que a fiscalização seja mais forte, para que a cadeia de comando e controle seja fortalecida. Compra de equipamentos, helicópteros, tecnologia, investir nessa parte é muito importante e para isso precisa de recurso. Então tem que haver a disponibilidade de recurso para investir nisso. Também é necessária uma consciência maior de toda a população, de todas as pessoas, de que o aquecimento global ele é uma verdade. A mudança climática ela está acontecendo e ela precisa ser combatida com responsabilidade. O mecanismo para isso, o Acordo de Paris, ele disponibiliza, né, para todos os países programas de obtenção de investimentos e de créditos. Você pode fazer programas nos estados da federação, a própria União pode fazer programas e trabalhos que gerem esses créditos de carbono. Eles são vendidos no mercado e o dinheiro ele é devolvido para esse sistema, ele é repartido dentro do sistema, permitindo que as populações que vivem na floresta possam se beneficiar e então passem a preservar, ter um incentivo financeiro e não financeiro para proteger justamente
justamente as nossas florestas. Com uma queimada descontrolada, com uma queimada ilegal e com uma temperatura muito seca, com ar úmido, esses processos de degradação eles são expandidos, eles são ampliados, e depois controlar esse fogo fica muito difícil. Ou seja, é uma conjunção de fatores que precisam ser controlados. Então eu acredito. O clima é uma urgência para a maior parte da população do planeta. 4 em cada 5 pessoas no mundo querem que seu país reforce os compromissos para enfrentar as mudanças climáticas. É o que revela uma pesquisa conjunta do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Universidade de Oxford. Cerca de 75 mil pessoas participaram de um movimento depois da pesquisa publicada. A principal conclusão do estudo foi que 80% dos entrevistados desejam que seus governos aumentem os esforços para lutar contra o aquecimento global. O mundo sente cada vez mais os efeitos das mudanças climáticas. A alta nas temperaturas é registrada em várias partes do planeta, desencadeando mortes e incêndios florestais. O secretário-geral das Nações Unidas fez um alerta sobre o que chama de epidemia de calor extremo. Hoje nosso foco está no impacto do calor extremo, mas não esqueçamos que existem muitos outros sintomas devastadores da crise climática. Furacões cada vez mais violentos, inundações, secas, incêndios florestais, aumento do nível do mar e a lista continua. Para enfrentar todos esses sintomas, precisamos combater a doença. E a doença é a loucura de incinerar a nossa única casa. A doença é o vício em combustíveis fósseis. A doença é a inação climática. E os líderes em todos os níveis devem acordar e agir. Berlim começa a se mexer para ajudar a população com a seca. Um enorme buraco de 200 metros de profundidade que atravessa o coração da capital vai dar lugar em 2 anos a um enorme reservatório. O objetivo era evitar as inundações, mas agora ganhou uma nova função: armazenar a água da chuva para combater a seca. Quando chove muito, este barril inunda através da captação na estação de bombeamento daqui. A água sai por esta porta e logo chega em cima. Quando termina a chuva, volta a ter espaço no sistema de esgoto em estações de tratamento de águas residuais. Então a água se desloca através da abertura aqui embaixo mediante as bombas que estão no segundo círculo e devolve à estação de bombeamento e depois para as estações de tratamento de águas residuais limpas e filtradas. A construção tem 40 metros de diâmetro e pode coletar cerca de 17 mil metros cúbicos de água, 5 vezes a capacidade de uma piscina olímpica. Ela faz o armazenamento e depois o envio para uma estação de tratamento. Esse é o conceito de cidade esponja. A cidade esponja também nos ajuda ainda mais se tivermos mudanças climáticas, porque ou vai chover mais ou vamos ter períodos de seca mais longos. Assim, esse método nos ajuda a manter a água da chuva em lugar à disposição da vegetação. Também pode facilitar na utilização da água potável com mais cuidado, sem o desperdício dessa água limpa. E, claro, auxilia a reduzir as inundações. Não as elimina, mas pode diminuir. Moradores vivem ao redor de 3 grandes reservatórios. O especial é que a gestão da água da chuva é inteiramente feita no local. Aqui se coleta em telhados verdes, em canais de infiltração e principalmente no depósito de água de chuva. Também é possível notar a diferença por conta do curso da água, que deixa mais fresco. A umidade é um pouco maior e é mais agradável. As autoridades locais são conscientes de que várias gerações vão passar antes de Berlim se converter em uma cidade esponja e esperam que as mudanças climáticas não acabem com o projeto. Cidade esponja tem a ver com um conceito urbanístico no qual você vai tentar maximizar áreas verdes, aumentar as áreas verdes, fazer telhados verdes, para que você aumente, né, a área de contato para absorção de águas, ou seja, com as chuvas, com menos asfalto, com mais áreas verdes, você consegue
ter uma contenção maior de águas, e Berlim está fazendo um projeto dessa natureza. A ideia é super interessante. Agora, eu acredito que no Brasil e nos países subdesenvolvidos, os temas eles são mais básicos, né? A gente precisa ter os projetos, precisa ter o controle de queimada. Eu acho que a gente está a passos anteriores de pensar em questões urbanísticas dessa natureza. Muito embora elas sejam muito interessantes, e todas as iniciativas que venham para agregar e melhorar as questões ambientais e climáticas, elas sejam bem-vindas. Quanto mais iniciativas, melhor. Mas se a gente for apostar no nosso momento, quem sabe seja um momento de política pública, seja um momento de controle de queimada, seja um momento de investir capital em fiscalização, em cadeia de comando e controle, seja em gerar projetos para receber recursos, e com a medida do tempo a gente ir tentando acertar as cidades, para que as cidades sejam socialmente e sustentáveis de uma maneira mais ampla possível. O Brasil é um país vulnerável às mudanças climáticas globais, pois apresenta grande extensão territorial, o que dificulta análises de impacto e a criação de políticas públicas de redução dos impactos ambientais e sociais. O Brasil está sufocado pela fumaça. A população respira com dificuldade. Os animais já não têm mais forças para lutar. Enquanto isso, autoridades buscam soluções ou culpados para o problema. E o Documento Jovem Pan fica por aqui. Semana que vem temos um encontro marcado. Uma boa noite para você e até mais. Realização Jovem Pan News.